Muito boa tarde a todas as irmãs neste Congresso das Servas, congresso via online, congresso na frente de um celular, de um computador, um congresso diferente, um desafio novo para a nossa geração. Mas o reino de Deus, ele está dentro de nós. E por isso fazemos essa comunhão, mesmo distante fisicamente, mas unidos no mesmo sangue redentor. O objetivo da minha devoção é pegar aí os últimos textos bíblicos dos últimos cultos, especialmente esses domingo passado e hoje, que falam a respeito do servir. Então, o servir com alegria, ou a alegria de servir, e a dificuldade de servir cada vez maior, inclusive dentro da igreja. Eu lembro que lá pelos anos 80, 90, os departamentos femininos passaram a ser chamados de departamento das servas. E a polêmica, o que é melhor? Você ser uma mulher comum que serve a Deus, ou você ser chamada de serva e daí ter uma certa dificuldade em assimilar essa palavra, justamente na prática que ela parece que impõe aos filhos de Deus. Por isso, eu peguei apenas 3 versículos de Mateus 20, do 13 ao 15. Então o dono disse a um deles: Amigo, não estou sendo injusto com você. Você não combinou comigo 1 denário? Pegue o que é seu e saia daqui. Pois quero dar a esse último tanto quanto dei a você. Será que não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou você está com inveja, porque eu sou bom? Na Bíblia mais antiga lá diz: ou será que os teus olhos são maus? Porque eu sou bom. E aí vem toda a história do olho mau, que até podemos falar alguma coisa depois. Mas esse texto, ele na verdade está conectado com uma resposta que Jesus deu a Pedro antes, porque Pedro tinha dito: Jesus, nós abandonamos casa, família, barco, tudo e te seguimos. O que vamos receber? O que será de nós? Qual a nossa recompensa? A gente vai ganhar mais que os outros, né? Mais ou menos isso. A gente vai ter um privilégio no teu reino. Como aqueles 2 discípulos que a mãe deles depois disse: Jesus, põe um à direita e um outro à esquerda lá no teu reino. Então, servir com interesse tá cheio de gente que eu faço. Servir voluntariamente, movido pelo espírito do amor, da honra a Deus e do temor verdadeiro, aí a coisa já muda um pouco. E nós, mulheres, servas, que têm uma vida para cuidar, que têm uma família para cuidar, que têm trabalho para cuidar numa casa, que têm trabalho para cuidar fora de casa, que têm trabalho para cuidar na igreja, no reino de Deus, na vizinhança, no bairro, em muitas frentes. E daí? Onde está a alegria? Porque servir, a gente serve até na base do cacete, da marra. Por obrigação. Porque tem que fazer. Se eu não fizer, ninguém faz. Isso todo mundo conhece. Mas lavar uma louça cantando um hino, mas arrumar a cama, mas sair para o trabalho cedo, feliz, ao invés de buzinar com raiva ali na esquina por alguém que está parado no sinaleiro, cumprimentá-lo gentilmente. Então o servir, ele na igreja reflete o servir fora da igreja. Por isso, quando a gente olha esses trabalhadores que foram chamados às 6 da manhã,
Você nasceu na igreja? A tua família já era cristã? Você já foi levado antes de um mês ao batismo? Você foi chamado às 6 da manhã? Ou você foi chamado às 9? Na adolescência? Ou na infância? Quando algum vizinho, algum parente, algum amigo, algum tio começou a te levar na igreja e te ensinar a palavra de Deus porque os teus pais eram meio relaxados ou não eram de nada? Ou você foi chamado ao meio-dia, ali na juventude, quando a coisa estava quente, quando de repente você conheceu alguém que te levou para a igreja, namoradinha, ou alguma coisa aconteceu, tinha um futebolzinho, tinha um jogo de vôlei, tinha um teatro, tinha uma bandinha de música, um coral, e você foi atraído lá para um programa de Natal, e ali você acabou se enturmando com os jovens e sendo chamado. Tornou-se um cristão ali. Ou na fase adulta, aí você tinha que casar, e ele não era da igreja, ou você não era da igreja, começou a frequentar e tal, e de repente, por motivos do Espírito Santo, que chama e que ilumina, você acabou, então, se tornando aí um cristão. Ou então você foi chamado lá às 5 da tarde, você já estava lá com os seus 50, 60, 70 anos e tal, começou a ficar doente, e apareceu um capelão, um missionário, alguém da igreja te visitou, cantou um hino lá, e você passou a refletir e dizer, poxa, e abriu o coração ao Espírito Santo e se tornou um cristão. Mas imagine aquele que nem foi oportunidade teve para ser chamado. Nem teve oportunidade para ser chamado. Aquele que foi abortado antes do nascimento. Ou aquele que continuou na praça e nunca foi chamado. Aquele que nunca se tornou cristão. Quem foi chamado das 6 às 17 tem a oportunidade de viver e trabalhar no reino de Deus. E esses chamados e capacitados com dons, Deus trabalha, constrói o seu reino. E estes somos nós, a igreja, eu e você, cada mulher. Imagine aquele que foi chamado às 6 da manhã. Ele ficou feliz. Eu ganhei serviço, trabalho. Eu posso fazer alguma coisa. Eu vou ser útil hoje. Amanhã eu tenho comida para levar para casa. Imagine aquele que foi chamado às 17 horas. Puxa, que surpresa! Ser chamado a essa hora. Que bom! Eu vou ter comida para levar para casa. Então os propósitos vão ser alcançados para ambos. E aí a outra surpresa, na hora de receber o pagamento, eu trabalhei só 1 hora e vou ganhar o dia inteiro. Que surpresa boa! E a surpresa do que chegou às 6 da manhã, das 9 da manhã ao meio-dia, eu vou ganhar o que foi combinado, 1 denário. Mas a minha alegria se perde, porque eu me comparo. Eu fiz mais, eu trabalhei mais, eu já fiz tanto pela igreja e ninguém reconhece. Ninguém diz nada, ninguém me elogia. Tudo nas minhas mãos. E então, Jesus, ele diz, eu sou bom, eu sou misericordioso. E onde está a tua bondade e a tua misericórdia? Tudo é de Deus. Até a minha vida é de Deus. E Deus quis dar da sua bondade e da sua misericórdia. Então vejam, a reclamação não é pelo que eu trabalhei e nem pelo que eu ganhei. A reclamação é porque Deus é bom. Esse é o problema. Deus é bom para com os outros. Deus é bom para aqueles que eu acho que não merecem tanto como eu. Então Deus está mostrando um problema interno dentro do coração. Não há alegria porque o outro está indo bem. Eu queria ir bem. Então essa reclamação, ela é surpreendente. Você foi chamado. Você é feliz.
você tem condições, talentos e habilidades. Você não deveria comparar-se, porque toda comparação traz tristeza. Ou você vai achar gente muito superior a você, que sabe tudo na igreja, que tem muitos dons, e você se sente um coitado miserável, ou você vai se comparar com quem não sabe quase nada e não consegue fazer nada, e você vai se achar o tal, ou a tal. Tudo nas tuas mãos, tudo que você decide, você está em todas. Então, ou você vai se tornar orgulhosa, arrogante, prepotente, ou você vai se tornar indiferente e sem ação. Ou seja, de nenhuma forma vai servir com alegria. E aqui a alegria está naquilo que eu sou e naquilo que eu tenho, naquilo que Deus me deu. E é isso que ele tenta mostrar. E ele mostra que a gente não deveria brigar com Deus e exigir os direitos. Eu teria direito a mais porque eu fiz mais e tal. Não. Deus te deu e você usa. Pronto. Cumpre tua função, tua obrigação. Espalha o teu amor. Se Deus desse a cada um de nós o que nós realmente merecemos, nós sabemos que o que merecemos, o salário do pecado, é a morte. O pecado merece o inferno. E Deus diz, eu não vou dar isso para vocês. Em Cristo, vocês são mais que vencedores. E o sangue dele purifica você de todo o pecado. Então, servir com alegria é poder dizer, Deus, eu estava perdido e fui achado. Deus, eu estava sem emprego e fui chamado às 6 da manhã, ou às 9 da manhã, ou ao meio-dia. E eu estou aqui para servir enquanto estou vivo, enquanto posso. E com os dons e talentos que eu tenho. Então eu canto o hino das servas. Com tudo que somos e temos, a ti nos sagramos, Senhor. Chamaste a seara e viemos. Servir-te com zelo e fervor. A bênção vem dar na igreja no lar, nesta obra de fé e de amor. Com as mãos trabalhamos, com os pés te seguimos, com os lábios, com a voz te louvamos, com os lábios servimos. E dos bens te trazemos para as almas salvar. E com tudo queremos teu amor consagrar. Ora, é uma proposta, é uma resposta, é uma maneira de viver, é um compromisso, é uma aliança, é uma confissão, é uma confirmação. E assim, eu não posso pensar, se tudo vai bem para mim, Deus é bom. Se as coisas vão bem pro próximo, Deus está sendo injusto comigo. Esse pensamento muitos têm. Deus está sendo bom para o outro. Como é que a vida dela vai tão bem? E aí entram os perigos que Jesus aponta. Inveja, cobiça, ingratidão, reclamação. E aí quase que é uma pergunta, escuta, você quer trocar o que você tem pelo que o outro tem? E aí eu vou dizer, eu gostaria de ter o carro, a casa, o marido, o trabalho, sei lá, os filhos que ela tem. Mas, e os problemas, as dificuldades, as noites sem dormir, os incômodos, as doenças que você nem sabe, as perturbações, preocupações, as ansiedades que o outro tem. Então, Deus diz, Ele dá a cada um. E Ele ajuda a carregar a carga, o fardo. E servir a Deus é estar ao lado de Deus, permitindo que Ele carregue os meus fardos, sendo um paráclito, alguém que está ao lado, dividindo o ombro comigo. E ele diz, faça o mesmo. Coloque-se ao lado de alguém para transmitir-lhe o consolo da paz de Deus e para estender a mão quando necessitado. Então, esse propósito do servir é dinâmico. E por isso que Deus, ele de certa forma, nos lembra do seguinte: nós enxergamos a aparência e Deus vê o coração. Por isso as nossas comparações normalmente são injustas e não levam a nada. Deus não tira foto de nós para pôr no Facebook. Deus tira raio-x ou faz tomografia para ver as nossas úlceras e quebraduras internas. E ali precisa cirurgia e precisa remédio forte.
para limpar e purificar de dentro para fora. E aí assim nos coloca em condições de servir, limpos das nossas consciências más, dos nossos olhos maus, das nossas ingratidões e das nossas desculpas. Então, quando eu digo acho que mereço, acho que ele não merece, eu deveria lembrar que Deus dá os talentos e ele dá diferente. E que ele deu 5 talentos para um, ele deu 2 talentos para outro, ele deu 1 talento para outro. Multiplicou por 5, multiplicou de 5 para 10, multiplicou de 2 para 4 e não multiplicou 1. E na hora da divisão, Deus disse, tire o que tem 1 e dê para quem? Nós daríamos para aquele que tinha 2 e fez 4, ele ficaria com 5. Mas Deus diz, não, dê para o que tinha 5, multiplicou para 10, ele vai ficar com 11. Parece injusto também. Mas é a justiça de Deus. Deus tem uma bondade diferente da nossa. Não é uma bondade comparativa, mas é uma bondade onde estabelece a sua vontade. E eu, como servo, digo, faça-se a tua vontade e não a minha. Se eu ganhei 5 talentos, Deus pode me dar 11. Se eu ganhei 2, eu vivo com os 4. Eu não posso enterrar um talento, porque daí ele passa para outro. E esse é o detalhe no reino de Deus. Deus é o patrão da história. Tudo é dele. E ele percorre as estradas, e ele chama a todos, e ele não exige muito no exame. Quem pode ser do reino de Deus? Qualquer pessoa, qualquer pecador. A condição é a aceitação. Ele não olha no relógio, sempre é hora para entrar e para servir. E ele não valoriza as referências. Eu sou da família tal, eu tenho essa importância, eu tenho irmão pastor, meu pai era pastor, meu marido é pastor, meu avô construiu essa igreja, minha mãe sempre ajudava e tal. Cada um deles, antigos, teve a sua fé e a desenvolveu. Eu e você, cada um tem a sua fé e deve desenvolver a sua própria fé. Então servir é uma coisa particular. E por isso Deus não quer que seja uma coisa obrigada, forçada na marra. Eu tenho que, porque senão ninguém faz. Não. Eu faço porque Deus me chamou. Independente do que os outros fazem e vão receber. Por isso Jesus diz, publicanos e prostitutas, ladrões, gente de má fama, também farão parte do reino de Deus e farão coisas melhores do que alguns que pensam que são bons. Então, no acerto de contas, ele não esconde nada. Ele mostra a sua generosidade. E nós somos cristãos não pelo que oferecemos a Deus, mas exatamente pelo que ele fez por nós. Não tenhamos olho mau. Não cobremos de Deus achando que merecemos mais. E não fiquemos tristes quando os outros vão muito bem. Eu quero o bem meu, mas aprendo de Deus a querer o bem do outro. Eu não reclamo do meu salário. Não vou reclamar do que Deus dá aos outros. Não preciso ser tratado igual nas coisas terrenas materiais, mas eu serei tratado com o perdão e com o amor de forma igual, porque a porta do céu é aberta pelo que Cristo fez por mim. O irmão do filho pródigo sempre reclamou, eu nunca ganhei um cabrito e ele ganha um novilho cevado. E o pai disse, calma aí, tudo que é meu é teu. Então, ele espera gratidão no servir, alegria no servir. Servir servindo. Coisa difícil, mas que estabelece a diferença. Então, seja uma serva que serve. Servo que não serve, não serve.
É o princípio básico. Cristo nos serviu, indo para a cruz. E lá, o serviço foi completo. Está consumado. Você está salvo. Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Nós, pelo Espírito Santo, aprendemos a fazer. Fazer bem feito, fazer por fé, por amor, por reverência. Que Deus abençoe, proteja e guarde e ampare cada serva luterana da nossa região, do nosso distrito, para que sirva a Deus em e com alegria, hoje e sempre. Amém.